Acha que um próximo governo deveria voltar atrás na decisão da extinção das direções regionais da agricultura? Acho que deveria, no mínimo, ser reequacionado o seu papel e a sua dimensão. E vou-lhe dar um exemplo. Quando se levaram as direções gerais para fora de Lisboa, uma direção-geral tem várias direções de serviços, tem várias divisões, portanto é uma estrutura, enfim, que também atrai quadros qualificados do setor. Ora, quando se extingue uma direção-geral e ela passa a uma direção de serviços, cai um conjunto de desfias. E, portanto, ou seja, cai algum atrativo para fixar alguma classe média especializada no setor agrícola. Porque, entretanto, simultaneamente em Lisboa não houve a redução de molecular de desfia. Portanto, parece-me um pouco paradoxal, digamos, em nome da descentralização, reduzir os quadros das regiões quando, na macrocefalia, eles continuam intactos. Portanto, acho que era uma questão que deveria ser revista nos termos que forem considerados adequados, porque, naturalmente, eu sempre fui a favor da regionalização e continuo a ser. Sim, mas uma regionalização, enfim, com uma estrutura administrativa tão parecida, tanto quanto possível, com aquilo que acontece com os governos regionais. Ninguém contesta a forma como está organizada a Secretaria Regional da Agricultura nos Açores ou na Madeira, mas essa Secretaria Regional da Agricultura tem direções gerais de agricultura. Nós aqui andamos um pouco para trás nesse sentido. Voltando então às medidas que o Executivo pôs sobre a mesa, grande parte das medidas, algumas já estavam previstas no acordo de concertação, outras estavam previstas no Orçamento do Estado, nomeadamente a questão da redução do gasóleo agrícola, e no fim de contas há ali um conjunto deste bolo de 440 milhões, há 120 que são promessas de apoio para 2025, nomeadamente no que diz respeito aos apoios à seca. Faz sentido criar quase que esta espécie de engano, porque parecemos sempre estar a atirar com milhões para resolver o problema, mas que depois, na verdade, o dinheiro ou é o mesmo ou não é para gastar já? Eu não diria que é um engano, é naturalmente que o Governo fez a sua avaliação dos recursos que tinha disponíveis, dos compromissos que tinha e da calendarização que considera mais adequada para os executar. Portanto, eu sobre essa matéria não tenho opinião, porque aliás não conheço em muito detalhe as medidas, mas não tenho dúvidas de que elas foram anunciadas de boa fé, de acordo com o calendário que parece mais adequado ao Governo. E do seu ponto de vista, tendo em conta o excedente orçamental que Portugal registrou em 2023, faria sentido ter sido mais longe em termos de ajudas de Estado a requerer a Bruxelas para apoiar o setor? Olha, eu sou muito favorável às contas certas, ao excedente orçamental e a que uma parte dele possa ser destinada à redução da nossa gigantesca dívida pública, não obstante ela ter, em termos de percentagem do PIB, ter a recedas que mais reduziu nos últimos tempos. Mas também reduziu nominalmente para já. Portanto, eu acho que, agora quando vejo, nós em 50 anos de democracia que comemoramos este ano, tivemos 2 com excedente orçamental. Durante os outros 48, somamos déficits. Déficits que nos levaram a esta dívida gigantesca, que nos tem provocado um enorme dispêndio no pagamento de juros. Milhares de milhões de euros em juros. Em juros, claro. Não é? E que se aumentou ainda quando as taxas de juros aumentam. Aumentaram, portanto, claro. eu acho que tudo aquilo que possamos fazer para manter uma boa imagem junto das agências de rating, possamos fazer para diminuir a dívida, porque mesmo que utilizássemos todo este excedente e tivéssemos um excedente deste tipo todos os anos, demoraríamos muitos anos, muitas décadas para pagar a nossa dívida. Portanto, quando vejo agora que temos um pequeno excedente, uns a dizerem que já pode ir tudo para os professores, outro pode ir tudo para os polícias, outro pode ir tudo para aqui, outro pode ir para os agricultores. Quer dizer, eu acho que não é esse o bom caminho. Naturalmente temos de ter contas equilibradas, temos que gerar excedentes, uma parte deles para reduzir a dívida, outra parte para acautelar alguma imprevisibilidade. Nós tivemos a Covid, nós tivemos a guerra na Ucrânia, nós tivemos os incêndios florestais, nós podemos ter uma situação de seca ou outro tipo de catástrofe. Portanto, eu acho que
a parte do excedente orçamental deveriam estar, que não for para reduzir a dívida, devia estar reduzido com um pequeno seguro de vida para acorrer a situações excepcionais. E devíamos procurar fazer a gestão, enfim, das necessidades que temos, e que são muitas. Acha que um próximo executivo vai ter obrigatoriamente de ter um Ministério da Agricultura com mais peso político? Sim, não tenho dúvida sobre isso. Se Pedro Nuno Santos ganhar as eleições e o convidasse para ser ministro, aceitaria? Eu sei que disse que se queria retirar da política, mas... Não me disse que queria retirar da política. Eu retirei-me do Parlamento. Enfim, entendi que era a hora de dar a voz aos mais novos. Tive a honra de ser 7 vezes cabeça de lista no meu distrito e ter passado do PS no distrito de Évora com 0 deputados a 2 em 3, e sinto muito orgulho por isso, mas entendi que era a altura de dar o lugar a uma nova geração que estou certo que fará ainda melhor do que eu fui capaz de fazer. Portanto, mas não tenho nenhuma perspectiva de voltar não estar no meu horizonte político, voltar a exercer funções governativas, mas estarei na política, claro. Claro. E acha que... Sente que nestes movimentos inorgânicos está a haver algum aproveitamento político por parte da esquerda? Sabemos que alguns têm sido movimentados pela CNA, que tem uma orientação um pouco mais junto do PCP, ou de extrema-direita, nomeadamente do Chega. Eu achei muito curioso, primeiro, porque este movimento em Portugal pareceu-me ter sido genuinamente espontâneo. Não é? E hoje as redes sociais sobre essa matéria operam tem milagres, essa vantagem. não é? Pareceu-me, com uma exceção, de facto, a movimentação em Coimbra foi claramente conduzida pela CNA. E eu vi também que entrei aqui em Vila Real. A marcha lenta em Vila Real. Mas eu conheço bem o setor, conheço bem as pessoas e vi nas organizações espontâneas muitos dirigentes associativos ligados às confederações. Quer dizer que as confederações formalmente não chegaram à frente, mas uma boa parte dos seus quadros estiveram envolvidos nestas movimentações. Mas creio que, apesar de tudo, este foi um movimento espontâneo, como provavelmente nenhum outro antes tinha ocorrido em Portugal na área agrícola. E porquê que sente que os agricultores tiveram de recorrer a estes movimentos inorgânicos? Será que as confederações e as associações que os representam não lhes bastam? Não, ouça, eu pensei talvez que a posição, digamos, mais reservada por parte das confederações, aliás, em primeiro lugar, a CAP foi manifestar que tinha negociado com o Ministério a reposição dos cortes nos pagamentos. Portanto, essa era a primeira razão de cariz nacional, tendo ela sido imediatamente satisfeita, talvez... Não faria sentido juntar os protestos. Não faria. Por outro lado, penso que também as confederações talvez tenham tido alguma atitude de respeito pelo momento político que vivemos. Não é? Portanto, nós assistimos neste momento, como também nunca vimos, em vários setores, a ter um grande poder reivindicativo por parte de alguns setores, que até para um governo que está a um mês de cessar funções. Não é? Portanto... Isso é uma questão que se faz. Um executivo em gestão pode, de facto, avançar com outro tipo de medidas que não as que foram avançadas? Sim, um governo que está em gestão tem uma margem, que é a margem que o orçamento de Estado que está em vigor lhe permite. Não é? Portanto, eu penso eu acho que um governo na gestão não pode assumir compromissos que extravasem, por exemplo, do ponto de vista financeiro, o orçamento que está aprovado. Cada medidas estruturais de grandes reformas não parece fazer sentido, uma vez que o povo vai pronunciar-se, e será lógico que, digamos, a condução seja de quem ganhar as eleições. Não é? Mas, apesar de tudo, há uma margem de manobra na gestão do cotidiano, e aquilo que estamos a falar, basicamente, é a gestão do cotidiano. A reivindicação, uma delas, é a reforma da PAC. A reforma da PAC é algo estrutural, que também não é uma grande novidade, sabe? Porque todas as reformas, os períodos de programação costumam ser de à volta de 7 anos. 7 anos. Mais... mais 2 ou mais 3 de acordo, sim. Sim. E, portanto, há sempre aquilo que se chama a revisão de meio termo. Aí, ao terceiro ano, normalmente é feita uma avaliação em que se verifica o que está a correr bem, o que está a medidas que foram ajustadas, medidas que foram... E, portanto, essa revisão de meio termo faz sempre um ajustamento. É isso que vai acontecer inevitavelmente. A única estranheza é que estamos a fazer uma revisão de meio termo ao fim de um ano. Não é? Porque as negociações foram mal conduzidas. Se reconhece por parte de alguns governos
Isso se reconhece por parte da Comissão Europeia. Ainda ouvi nas notícias há poucos dias que o governo espanhol também defendia uma revisão. Quer dizer, se os governos que encerraram esta negociação há pouco mais de 2 anos, não é? Acham que há uma necessidade de rever, se a própria Comissária Europeia admite essa necessidade, quer dizer, é a confissão de que alguma coisa não correu bem e, portanto, deve ser corrigida. As mensagens do Ursula von der Leyen também podem estar muito contaminadas com o seu desejo de ser reeleita. Sim. Portanto, este é o momento perfeito para os agricultores pedirem para a presidência. Mas penso, enfim, por aquilo que ouvimos sempre dos discursos da senhora Comissária sobre esta matéria, e volto a repetir, pelo pouco protagonismo que tem sido dado ao seu Comissário da Agricultura, acho que ela própria terá contribuído para este desequilíbrio negocial em detrimento da agricultura. E talvez agora a dimensão destes protestos estejam a fazer refletir e a procurar também reagir um pouco à pressa de que a retirada há uns dias da proposta dos pesticidas é um bom exemplo.